Juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Voltei, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner. Palavra do companheiro. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido às salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilhom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. O julgamento em nós mesmos. Pousando a destra sobre minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Jacó, fez bem anunciando as próprias faltas nesse plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, nos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação para que se lhes desenvolva a acústica. Os cegos desse jaez pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que se lhes dilate a visão. Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos. Aprendemos corrigindo e aprimorando sempre, até que a conquista do supremo equilíbrio. Não te prenda, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado, o nosso Senhor? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Acalma o coração de discípulo, concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte, para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões da humanidade, é uma pausa bendita, na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entouzeraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável, é definitiva a ascensão de um dia para o outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la à custa de trabalho pessoal no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faz, se preciso, amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Ante as bênçãos do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade dos meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade.
Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso: desdobrar-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inverso de angústias e trevas. Em seguida, a perda do corpo. Todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia, na fraterna comunhão de interesses espirituais, constitui a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora, na distribuição de amor, luz e verdade. Nossa ação mental, nas estreitas linhas da existência física, é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar e nem estacionar. Conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve. Mãos entrelaçadas no labor do bem. Não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quando o Senhor a demonstrou perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemo-lo, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, já é concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis. Esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias, as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupam-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrecer-nos obedecer, buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemo-nos perfeitamente com o ruído, com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores. Mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo na própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar.
Adornamo-nos com flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem um conselho sábio e o aplicam. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerra as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acelerás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração. É impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre, no entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o supremo do ardor da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacó, que rujam tempestades do mundo. Esquece as recordações violentas do passado. Emerge do homem velho, caminho para o alto. Irradiar-se-á então a tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, converteremo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, esta hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. O fim da reunião. Em seguida, como desejara subtrair-nos à ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilhavam as atividades na esfera em que se encontra, entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho, cantaram com os meninos orientadores um hino suave, consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas apesar do interesse com que lhes registravam os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram de mim, deslumbramento e júbilo, senti a princípio uma revolução interior, de profundas consequências no meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientava até ali. A claridade dos outros me acentuava a obscuridade. Minha inquietação característica centralizava-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de almas escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura. Mas nos recessos do meu ser jaziam sinais de minha inaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir. Antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo,
as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Muito bonito, meus amigos, muito bonito. E que tudo isso nos sirva de exemplo, não é verdade? O que estamos nós fazendo? Vamos trabalhar mais pelo bem de todos e de nós mesmos. Um grande abraço e até o próximo encontro.